Bom dia, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, desejando a vocês um bom dia ou uma boa tarde. O plano de Deus para nós é para que nós sejamos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Essa é a razão porque é que você nasceu e porque é que eu nasci. O plano dele, como lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 10, é para ele conduzir muitos filhos à glória. Isto é, para sermos parte da família dele. Também, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, vemos: todavia, para nós só há um Deus, o Pai. O Pai é o Supremo. É aquele que está em comando de tudo. Diz aqui, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Ele é o dono. É de quem são todas as coisas. Ele é o dono. Ele é o Altíssimo. Ele é que dá as instruções e os comandos. E então, por outro lado, diz assim: e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. E Jesus Cristo é o Senhor, através do qual tudo é criado e nós vivemos e existimos. Pois ele foi, digamos assim, ou é, o diretor executivo debaixo do Pai, em submissão ao Pai, fazendo tudo. Vejam também em Mateus capítulo 11, versículo 25, Mateus 11, versículo 25 a 27. Mateus 11, versículo 25 a 27, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O Pai é o Senhor. Jesus Cristo também é o Senhor, está claro, como lemos há pouco. O Pai, o Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo foi delegado, foi entregue a Jesus Cristo, de acordo com a vontade do Pai, como lemos aqui, de acordo com o agrado do Pai. Por exemplo, vejam também em João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 49. João 12, 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. O que Jesus Cristo disse não foram as palavras dele, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. As palavras de Jesus Cristo são as palavras do Pai. Ele está a atuar e atuou debaixo da autoridade do Pai, submetendo-se completamente à vontade do Pai. É o Pai que está em controle supremo. Vejam também em João, capítulo 8, versículo 29. João 8, versículo 29. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus Cristo está a fazer o que o Pai disse a ele para fazer, está a dizer o que o Pai disse a ele para dizer, e está claro, é de acordo com a vontade do Pai. De acordo com o que é agradável ao Pai.
E parte desse plano, como mencionamos, é para trazer ou conduzir muitos filhos, como você e eu, se Deus quiser, à glória. E por isso, este plano de salvação para você e para eu requer um arrependimento da nossa parte para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E depois requer que nós façamos um compromisso de que nós faremos o melhor possível com a ajuda amorosa de Deus para vencer as nossas fraquezas da carne. Este compromisso, queridos irmãos, é simbolizado pelo batismo da água. E depois recebemos a ajuda, o Consolador de Deus, o ajudante de Deus para nós, aquela ajuda espiritual que é o Espírito Santo, depois do batismo, através da imposição das mãos, que é feita por um servo de Jesus Cristo, que tem a autoridade de Jesus Cristo para fazer isso. E então Jesus Cristo honra essa autoridade para fazer isso e dá a essa pessoa o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, isto é parte das crenças fundamentais de acordo com Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Queridos irmãos, hoje vamos focar a nossa atenção no batismo. No batismo através da imersão debaixo da água, que é feito em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. O batismo, depois, é seguido pela imposição das mãos, ou, noutras palavras, o batismo do Espírito Santo, que é feito por Jesus Cristo, após a oração, após o batismo da água, e em seguida a isso, nós temos que nos comprometer a continuar a viver o caminho correto com a ajuda do Espírito até ao fim. Para que, ao fim, quando houver o juízo, não sejamos atirados para dentro do lago de fogo. Não sejamos postos debaixo desta água, digamos assim, de fogo, do lago de fogo. Pois esse então seria o batismo do fogo, que não queremos ser parte dele. Então vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito. Precisamos de não estar sempre nos caminhos, nos pontos básicos, mas temos que, usando os pontos básicos como um ponto de partida e continuação, a andar para a frente, a andar para a perfeição. No caminho da perfeição. Do caminho de sermos perfeitos imitadores de Deus, de Jesus Cristo, seguindo o seu exemplo. Não lançando de novo a base de arrependimento obras mortas e a fé em Deus. E esses dois pontos já cobrimos em 2 sermões prévios. E hoje quero falar acerca do ensino de batismos e da imposição das mãos. Que foi o que eu disse. Há 3 batismos. O batismo da água, o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. E o batismo do Espírito Santo é pela imposição das mãos, como diz aqui, e da imposição de mãos. E por isso, queridos irmãos, isto é um assunto muito sério. Porquê? Porque vai haver um julgamento. Porque a parte seguinte aqui é que diz que vai haver uma ressurreição dos mortos e um juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Isto é muito importante, queridos irmãos, porque diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e se tornem participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus. Isto é, que depois de termos sido batizados em nome de Jesus Cristo, depois de recebermos o Espírito Santo pela imposição das mãos, depois de recebermos este Consolador, esta ajuda de Deus para nos ajudar a ser melhor pessoas, isto é, no processo de santificação, que o Espírito Santo nos ajuda no processo de santificação, depois de termos provado a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, como é que recebemos estes? Como é que provamos os poderes do mundo vindouro? É porque recebemos o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Mas depois disso, se cairmos de novo, se andarmos para trás e atirarmos para fora o que aprendemos, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Queridos irmãos, é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Não podemos sacrificar Jesus Cristo uma segunda vez. Por isso, uma vez que estamos arrependidos e andamos para a frente, não podemos dizer, olha, não me quero arrepender mais, deito isto fora, não quero viver numa vida de arrependimento, deixa tudo fora. E depois um dia mais tarde dizer, olha, quero me arrepender outra vez. Porque não há, como diz aqui, não há a possibilidade de crucificar Jesus Cristo de novo. Uma segunda vez. Não há. Vejam também vejamos em Hebreus, capítulo... Vamos cá ver onde está. Uma vez que fomos comprometidos a isto, vemos aqui em Hebreus capítulo 10. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Porque não podemos andar para trás. Não podemos deixar isto. Não podemos ir para trás. Não podemos atirar de fora o caminho. Temos que andar para a frente. Vejam também Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 12. Por isso, queridos irmãos, o batismo, que é um assunto sério, é para pessoas maduras. Vejam aqui, por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 12. Atos 8, versículo 12. Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Não eram crianças ou jovens, eram homens e mulheres, adultos, que sabiam o que estavam a comprometer. Por isso, queridos irmãos, se você já foi batizado, é bom rever o significado do batismo e esse significado, o que esse compromisso significa na sua vida. Por outro lado, se você fez um batismo, mas não sabia o contrato que estava a comprometer-se, é como se você tivesse assinado um contrato, a dizer, olha, assino isto, mas se você não sabe, não tem valor nenhum, porque estava a assinar por uma coisa que nem sabia que estava a assinar. Por isso é preciso ter cuidado, é preciso ver. Você fez o compromisso correto. Comprometeu-se de facto e entendeu-se de facto quando fez o batismo. Foi um compromisso correto, foi um batismo real. Você precisa de ver isso cuidadosamente. E se você ainda não foi batizado, então precisa analisar e decidir quando vai ser batizado. Quando é que vai fazer esse compromisso? Porque isso é necessário em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E depois, então, receberá o dom do Espírito Santo, como lemos em Atos 2:38. Isso é necessário. Você tem que ter este passo de fé para andar para a frente.
Algumas pessoas dizem, olha, eu não sou digno para ser batizado, por isso não vou ser batizado. Queridos irmãos, nenhum de nós somos dignos para ser salvos. Não, nenhum de nós. O nosso sucesso não é baseado nas nossas boas obras. Sim, precisamos de fazer boas obras. Mas o nosso sucesso da salvação é baseado no sacrifício de Jesus Cristo, no que Ele faz por nós de graça. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a graça de Deus para conosco. Por isto noutro contexto. Para podermos vir a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, na sua imagem, o batismo é um dos passos necessários nesse caminho. Porquê? Porque através disso, através da santificação do Espírito, podemos então estar no processo de virmos a ser pessoas na imagem, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz assim. Vamos começar no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus nos deu o seu ministério de servos na Igreja de Deus. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Precisamos dos servos na Igreja de Deus, os ministros, os pastores na Igreja de Deus, para nos ajudar ao aperfeiçoamento, para o desempenho do nosso serviço, das nossas responsabilidades. Porquê? Para a edificação da Igreja de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a Igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Para que cheguemos, crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A perfeita varonilidade, isto é, o homem perfeito, e esse padrão é Jesus Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos. Queridos irmãos, vemos que este é o primeiro passo. O primeiro passo, temos que nos arrepender, temos que ter fé em Jesus Cristo e precisamos fazer este compromisso. E precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para andarmos pela frente. E por isso precisamos do batismo e da imposição das mãos. Vejam também Efésios capítulo 2, uma ou duas páginas atrás. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos. Sim, pela graça de Deus somos salvos. Mediante a fé de Jesus Cristo. E isto não é de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Não é porque nós estamos a obedecer as leis de Deus. Sim, temos que obedecer às leis de Deus. Mas não é por causa disso. É por causa da graça de Deus. Sim, há condições, há coisas que precisamos de fazer. Mas não é por causa do que precisamos de fazer que ganhamos a salvação. Ganhamos a salvação porque Deus nos quer dar a salvação. As coisas que devemos fazer é que devemos fazer. Pura e simplesmente. Vejam também quando Paulo descreveu isto em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 18 a 21. Aos irmãos em Efésio, quando ele estava a despedir deles, Éfeso, quando ele estava a despedir deles, ele diz assim, no versículo 18: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Sim, sempre me conduzi entre vós, desde o primeiro dia que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda a humildade. Lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sim, dificuldades, por causa dos judeus tive estas dificuldades, como vocês sabem. Jamais deixando-vos anunciar coisa alguma proveitosa. Nunca deixei de vos anunciar as coisas de valor. E vos ensinei publicamente e também de casa em casa. Sim, vocês eram membros da igreja, então fui à vossa casa explicar aos vossos lares, às vossas vilas, às vossas áreas em que viviam. Está claro, isto eram as pessoas que estavam na igreja, que ele estava a dizer aqui, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé para com ou em nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, são as duas pré-condições para o batismo. Arrependimento para com Deus e fé em Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. E parte deste arrependimento tem que ser porque nós temos que olhar para o padrão de Deus, para o que é que nos estamos a arrepender. Arrepender de quê? Arrepender do que é pecado. E como é que sabemos o que é pecado? Bom, temos que olhar para a lei de Deus, porque a lei de Deus é que nos diz o que é pecado. Vejam, por exemplo, em 1 João 3, versículo 4. 1 João 3, versículo 4. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como é que sabemos o que é pecado? Pela lei de Deus. Pela lei espiritual de Deus, baseada nos 10 mandamentos. Que inclui o sábado, está claro. O 7º dia da semana. Por isso, queridos irmãos, precisamos nos arrepender. Precisamos de olhar para a lei de Deus e estamos a obedecer à lei de Deus ou não. Está claro, não há nada errado com a lei de Deus. Não há nada errado com os padrões de Deus. Mas o problema é que nós somos seres humanos, somos seres carnais e temos esta tendência de desobedecer a Deus e fazer coisas por causa de arrogância ou luxúria, ou seja o que for. Fazemos coisas erradas, porque somos carnais. Leiam, por exemplo, aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei de Deus é boa, espiritual. Nós, você, somos carnais. Vendidos à escravidão do pecado. E Jesus Cristo nos comprou de volta, pela sua morte, pelo seu sacrifício, como nos explica aqui, para nos comprar de volta, para nos redimir. Mas para recebermos essa remissão dos pecados, através do batismo, temos que nos arrepender. Temos que dizer, não quero fazer mais isso. Temos que nos comprometer a não continuar a fazer isso. Como, por exemplo, se você recebe multas por estar a guiar a alta velocidade ou passar pelo semáforo vermelho, e para o policial perdoar, você precisa pagar a multa. Pagar a multa e parar de fazer essas infrações, porque senão vai ter mais multas. Tem que parar, tem que se arrepender e pagar a multa. O pagamento da multa é a vida de Cristo. Mas nós temos que parar essas infrações. Por isso é um arrependimento para com Deus. E é uma fé em Jesus Cristo. Vejam Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, onde se lê que é a fé para com Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, diariamente, de manhã à tardinha, nos dias santos, nos começos do mês, e isso tudo. Faziam essas ofertas.
que diz assim, que nunca, jamais, que nunca podem remover os pecados. As ofertas que os judeus estavam a fazer não estavam a remover os pecados, simplesmente apontavam, simbolizavam o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, que é o sacrifício que remove os pecados. Continuando a ler no versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Todos postos debaixo dos seus pés. E aí vemos, queridos irmãos, continuando a ler no versículo 14, porque com uma única oferta, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre. Com uma única oferta fez o suficiente para pagar todos os pecados. Quando estão sendo santificados, isto é, nós estamos no caminho de santificação através do poder do Espírito Santo, conforme estamos a vencer. Mas o pagamento do pecado já foi pago por todos os pecados do passado e do futuro, desde que estejamos arrependidos. Queridos irmãos, este sacrifício de Jesus Cristo, o único sacrifício de Jesus Cristo, nos reconcilia com Deus. Este sacrifício de Jesus Cristo representa a perfeita atitude que Jesus Cristo teve na cruz, quando ele disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Ele pagou o preço, pagou a pena do nosso pecado. Ele nos redimiu da morte, nos traz de volta a viver, para sermos perdoados e reconciliados com o Pai, para podermos vir a ter um relacionamento com o Pai. Queridos irmãos, lembrem-se que o mundo todo está nesta falta de reconciliamento, falta de vida em paz com o Pai. E por isso temos que ser chamados para reconhecermos que temos que mudar a nossa vida. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 6, versículo 44. João 6, versículo 44. João 6, versículo 44. Diz assim, ninguém pode vir a mim, isto é, Cristo, ninguém pode vir a ser um cristão, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer para mim, não o chamar, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo nos ressuscitará no último dia. Está claro, é o Pai que nos ressuscita através de Jesus Cristo. Porque estamos reconciliados com o Pai. Então Jesus Cristo é o agente executivo em nome do Pai que faz isso. Mas quando ele disse coisas deste género, muitos começaram a afastar dele. Muitos começaram a ficaram escandalizados e começaram a sair dele, a seguir o caminho com ele. E por isso diz assim no versículo 64, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir para mim, se pelo Pai não lhes for concedido. Isto é um princípio muito importante. A chamada de Deus é uma benção. É uma benção, queridos irmãos. Se você está a entender esta verdade, você está a ser chamado. Agora depende se você responde a essa chamada ou não. A decisão é sua. A decisão é sua. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se comprometer. Você precisa fazer o batismo em nome de Jesus Cristo. E através desse compromisso e da imposição das mãos, depois você recebe a ajuda de Deus. Isto é, que é o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, há um plano de Deus para a humanidade, que é para você e eu sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Essa é a razão porque você e eu
nascemos. Temos um guia de estudo bíblico a provar este ponto em detalhe da sua própria Bíblia. Não acredite no que eu estou a dizer, acredite no que a Bíblia diz. Este guia de estudo bíblico o ajudará a guiar os seus estudos da Bíblia para ver a verdade de que você está predestinado para ser um filho ou uma filha de Deus no reino de Deus. Mas agora depende de você, se você vai escolher o caminho ou não. A decisão é sua, se você vai escolher o caminho ou não. Vejam em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que você chegue ao arrependimento. Deus quer que você se arrependa. E por isso dá a você espaço, dá a você tempo. Mas não abuse isso. Deus nos dá tempo. Deus dá a toda a humanidade tempo. E todos vão ter uma oportunidade de se arrepender mais cedo ou mais tarde. Todos vão ter uma oportunidade de ser reconciliados com o Pai. Todos vão ter uma oportunidade do passado deles ser limpo, ser perdoado. Através do batismo da água para a remissão dos pecados passados. Como disse antes, tudo o que você faça não garante que você ganhe a salvação. Nem nos qualifica para a salvação. Em outras palavras, nem nos qualifica para entrarmos no reino de Deus. Infelizmente, muitos pensam, ou podem pensar que, porque obedecem a Deus. Muitos pensam, porque eu guardo o sábado, ou porque eu guardo os dias santos, ou porque eu só como carnes limpas, ou porque eu estou a dizimar. Ou seja, outras coisas, porque eu não digo palavrões, por exemplo. Pessoas pensam, por causa disso, eu vou ser salvo. Queridos irmãos, não estou a dizer que não precisamos de obedecer às leis de Deus, mas estou a dizer que isso não é suficiente, isso não garante a salvação. Não pensem que vocês, por causa de fazer ou obedecer às leis de Deus, têm direito à salvação. Têm direito de entrarem no reino de Deus. Não. Porque isto é um dom de Deus. É uma dávida de Deus. É um presente de Deus. Sim, você precisa fazer o que é correto. Mas entrar no reino de Deus é uma dávida de Deus. É pela graça de Deus. Sim, temos que nos submeter às condições de Deus. Sim, temos que obedecer às leis de Deus. Mas isso é o mínimo. É o mínimo. Por isso, arrependimento para com Deus, primeiro, precisamos de nos arrepender do que fazemos e arrepender do que somos. Isso é um ponto muito profundo e importante de entender. Arrepender do que somos. Porque somos pessoas pecaminosas. Isto quer dizer que talvez sejam até coisas que ainda não tenhamos feito, mas é o que somos. Esta natureza que temos. Por exemplo, temos pensamentos continuamente errados, que temos que vencer isso, temos que arrepender do que somos, temos que chorar por causa do que somos. E precisamos ter fé em Jesus Cristo. Fé no sacrifício dele, que é suficiente para nós.
E depois precisamos nos comprometer. Isto é, precisamos de fazer uma promessa. Precisamos fazer um compromisso. Precisamos fazer um pacto. Precisamos fazer uma aliança com Deus. O que a Bíblia chama a nova aliança. E fazemos essa aliança porque aceitamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal, o nosso sumo sacerdote e o nosso Rei vindouro que vem em breve. E entendemos que só podemos vencer e ter sucesso neste compromisso através da ajuda do Consolador, do Espírito Santo de Deus, para que podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leiam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, sim, porque vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. Por isso estão prevenidos. Acautelai-vos. Tenham cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro destas, vários exemplos que deu, que são pessoas insubordinadas, descaiam da vossa própria firmeza. Quer dizer, uma vez que vocês se comprometeram, não andem para trás e descaiam, porque não há um segundo sacrifício de Jesus Cristo. Mas antes, em vez disso, versículo 18, cresçam, estejam a crescer, crescei na graça, na maneira bondosa e carinhosa e amorosa de Jesus Cristo. E no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vamos a conhecer Jesus Cristo? Porque vivemos da maneira que Ele quer que nós vivemos e por isso começamos a entender o que Ele faria, como é que Ele conduziria, o que é que Jesus Cristo faria nesta e naquela situação e vamos mudar. Por isso estamos a crescer na graça, na aplicação de uma maneira graciosa. Não é a aplicação. Olha, a lei diz isto, vocês não fizeram isto. Pum! Não. Não. Sim, as pessoas deviam ter feito isto. É o que a lei diz. Mas estamos a dizer isso com graça? Estamos a ser gentis e amorosos e cuidadosos quando dizemos ou magoamos as outras pessoas? O problema é que nós nem vemos nós próprios. E por isso precisamos de pedir a Deus para nos mostrar, para abrir os nossos olhos, porque somos cegos, porque não vemos o que somos. E por isso é que temos que nos arrepender do que somos. Porque não vemos o que somos. E temos que pedir a Deus, por favor, ajude-me. Temos que jejuar, temos que orar, temos que pedir a Deus, ajude-me a ver como eu estou a magoar os outros. Como eu estou a machucar os outros. Precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como diz assim, amém. Isso amém. Isso eu concordo. Amém quer dizer concordo. Concordo com isso. Ou, noutras palavras, precisamos de imitar a Deus. Precisamos de copiar, replicar, imitar o nosso padrão, que é Jesus Cristo. Não é outras pessoas, é Jesus Cristo. Isto é um ponto muito importante. Muito importante. Este compromisso, este pacto, é feito, é assinado pela cerimônia do batismo. Você, quando fez o batismo, entendeu que estava a fazer este pacto? Porque senão, você fez o pacto errado, incorreto. Você precisa ser rebatizado.
porque não se comprometeu a isto. A promessa que fez nesse momento não era esta. Vejam Atos. Atos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Atos 8, versículo 38 e 39. Diz assim, então mandou parar o carro. Ambos desceram à água. E Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Queridos irmãos, aí vemos que precisamos de ser batizados. E onde diz aí é? Porque aí havia água. Desceram à água. Foi batizado, um batismo de imersão, debaixo d'água. Vejam também em João capítulo 3, versículo 23. João 3, versículo 23. João 3, versículo 23. João 3, versículo 23. Ora, João estava também batizando em Enome, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Havia muitas águas. Em certos casos, sim, eram águas correntes, mas em outros casos não eram. Por exemplo, quando as pessoas andavam na estrada, nesses dias, havia o que chamam os mikvahs. Os mikvahs eram, digamos assim, banheiros na estrada, em que os judeus podiam fazer uma lavagem cerimonial. É o que eles chamavam os banhos rituais. E os judeus podiam se purificar a eles próprios antes de certas ou várias atividades, ou depois de que fizessem qualquer coisa que os fizesse impuros ou que não estivessem limpos. E por isso precisavam de se lavar e fazer esta, digamos assim, limpagem simbólica. Por exemplo, na área à volta do Monte do Templo, especialmente ao sul, existem muitos mikvahs. E também nas estradas. Quando se aproximavam de Jerusalém, havia estes mikvahs. E por isso, muitas vezes vemos, olha, ali havia muita água, fizeram isso. Não quer dizer que fosse um rio, porque é uma área que havia muitos poucos rios, muita pouca água nessa área. E por isso haviam estes mikvahs, ou banhos rituais. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 5. Romanos 6, versículo 3 a 5. Porque, ao fim de contas, o batismo simboliza o quê? Romanos 6, versículo 3 a 5. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. Um batismo de imersão na água é um simbolismo de quê? O simbolismo, a nossa morte e o nosso sepultamento na água. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade da vida. Por isso, quando saímos da água, simbolicamente representa que agora temos que andar numa vida nova. A nossa vida pecaminosa parou, morreu, o nosso velho eu morreu e agora devemos ser um novo eu. Uma mudança, um arrependimento, uma mudança na maneira de ser. Vejamos, por exemplo, também, aqui no versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E este é o simbolismo do batismo. Não é uma questão da água ser corrente ou não. É uma questão do simbolismo, de ser uma água e ser imerso e sair desta água. Vejam também
em Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Quando Jesus Cristo, depois de ser ressuscitado, se aproximou dos apóstolos e disse, fazei discípulos, disse que ele tinha toda a autoridade, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. O quê? Em nome. Em nome do Pai, que é o nome de Deus, em nome do Filho, que é o nome de Deus, e o nome do Espírito Santo, que é o nome de Deus, que é o nome desta família, batizando para dentro da família de Deus. Na família de Deus. Não somos batizados em este tipo de igreja ou aquela igreja, numa igreja X ou na igreja Y. Somos batizados no corpo de Cristo, que é a família de Deus, para sermos membros da família de Deus. Somos postos dentro deste corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. E fazemos esse batismo em nome e pela autoridade de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, aqui em Atos 19. Atos 19, versículo 5. Atos 19, versículo 5. Fazemos o batismo pelo nome, isto é, pela autoridade de Jesus Cristo. Diz assim, eis, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Isto é, pela autoridade de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Isso é o que lemos em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, quando eles disseram, ora, o que vamos fazer agora? Tinham reconhecido que tinham matado o Messias. Então, Pedro disse a eles, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo. Porquê? Para a remissão dos nossos pecados. E depois, através da imposição das mãos, recebereis o dom do Espírito Santo. A imposição das mãos tem que ser pelo servo de Deus, para o servo de Deus pedir a Deus para dar o Espírito Santo a essa pessoa. O que demonstra que Deus trabalha por instrumentos humanos e que as bênçãos de Deus vêm através do seu governo e dos seus servos. Demonstra uma certa linha de autoridade. Pelos seus servos que foram ordenados por Deus a essa posição de autoridade. Não é que eu me ordenei eu próprio, ou que fui a um curso e que agora, olha, tenho este diploma e por isso agora sou um servo de Deus. Não. É porque Deus nos pôs nessa posição. Eu não posso declarar a mim próprio ou outra pessoa qualquer declarar a mim próprio, olha, agora você, porque você completou este curso, pronto, agora é um pastor. Não. Tem que vir de Deus, pelos servos de Deus, pelos verdadeiros servos de Deus, para ser apontado depois de ser provado por frutos que uma pessoa é capaz de ser um servo de Deus, porque tem sido, através de um período de tempo, demonstrado que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, verdadeiro praticante e imitador de Jesus Cristo. E por isso vamos aqui em Atos capítulo 8, versículo 15. Atos capítulo 8, versículo 15, diz assim, os quais descendo para lá, oram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esta imposição das mãos é seguida por uma oração para as pessoas receberem o Espírito Santo. Isto é a imposição das mãos com a oração. Isto é, depois, como lemos no versículo 12 de Atos 8, quando ele evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Quando creram acerca do reino de Deus e Jesus Cristo. E fizeram este compromisso de viver uma vida nova. Viver uma vida de vencimento. Uma vida de transformação. Uma vida nova de renovação. Vejam em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo
por sacrifício vivo. O nosso verdadeiro sacrifício não é matar um bode. O nosso verdadeiro sacrifício é matar, digamos assim, a nossa carnalidade, as nossas ideias e pensamentos carnais. Por isso, mortos debaixo dessa sepultura de água que fizemos no batismo, o velho eu está morto. Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isto é o mínimo que devemos fazer. É o mínimo que devemos fazer. E por isso, não só isso, mas temos que não devemos conformar a este século, a este mundo, a este mundão, a esta politiquista deste mundo, mas precisamos nos transformar pela renovação da nossa maneira de pensar. Renovação da nossa mente. Passarmos a pensar de uma maneira diferente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é o que precisamos de fazer, queridos irmãos. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, porque também, isto é, Deus também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. O penhor, o depósito, a garantia. O penhor a dizer, sim, eu vou-te dar a vida eterna. Mas você precisa agora seguir a guia do Espírito Santo. Vejam Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vê-se aqui, ponto muito que Deus, através do Espírito. E aqui vê-se Deus a trabalhar com Jesus Cristo 2 a trabalhar, Jesus Cristo a atuar em nome do Pai e o Pai então a fazer esta atuação espiritual em nós. Uma coisa maravilhosa, queridos irmãos. Vejam aqui em versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. Se de facto vocês estão a seguir a guia do Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar, este mesmo poder, esta mesma atitude, essa tal pessoa não é cristão, não é dele. Por isso, queridos irmãos, isto é um assunto muito profundo. Nós temos guias de estudo que falam em maior detalhe acerca deste processo, deste caminho para a vida eterna, do arrependimento, da fé, do batismo, da imposição das mãos. E também temos outro guia de estudo que fala acerca de como precisamos transformar a nossa vida. Por favor, peçam esses guias no nosso site, são gratuitos e serão enviados a você. Esse é o caminho, como diz aqui no versículo 13 e 14 de Romanos 8. Diz assim, porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O filho, para sermos filhos de Deus, precisamos da mentalidade, da maneira de pensar, como Deus pensa. Desta mesma atitude, deste mesmo espírito. Por isso, queridos irmãos, o espírito é poder, é um espírito de amor, de carinho, como lemos em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, é um espírito de poder.
E quando somos batizados, somos postos no corpo de Cristo. Vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados para dentro de um corpo. Em um corpo, para dentro de um corpo. Qual é o corpo? É o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus, que é mantida pelo nome do Pai, que é Deus, pelo nome do Filho, que é o Filho de Deus, pelo nome do Espírito, que é o Espírito de Deus. É o nome da família de Deus. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De um só Espírito. Tanto o Pai tem um rolo, um papel, uma parte importante na nossa vida cristã. Ele é que nos chama. Ele é que nos dá o Espírito, a promessa do Pai. Jesus Cristo tem um papel importante também. Ele é o que deu a sua vida por nós. Sacrificou. Ele é o agente do Pai. E o Espírito Santo, que é, digamos assim, este poder, esta energia, esta mentalidade que nos ajuda, este Consolador que nos ajuda a vencer. Todos estes têm um papel na nossa santificação. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Não. Isso não quer dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Não. Mas quer dizer que o Espírito Santo é o poder de Deus. Esta capacidade de Deus para nos ajudar, a nos dar a maneira de pensar de Deus, para podermos vencer, que nos dá esta capacidade. E por isso, queridos irmãos, temos que vencer. Temos que contar o custo. Temos que ver isto, de facto, vamos fazer ou não. Vamos fazer isto ou não. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14. Lucas 14. Começando, se alguém vier a mim, mas se não aborrecer o seu pai, mãe, filho, mulher, e filhos, e filhas, e irmãs, e mesmo a sua própria vida. Quer dizer, se você vem a Cristo, você quer seguir este caminho, você tem que pôr Deus em prioridade número 1, à frente da sua própria vida, à frente de todas as outras pessoas, à frente da sua própria vida. Você precisa fazer isso para ser um discípulo de Jesus Cristo. Se você não fizer isso, não pode ser discípulo. Por isso, calcula a despesa. Calcula o custo, como diz no versículo 28. Você tem que calcular a despesa. Porque se você não calcular a despesa, não fizer este compromisso até ao fim, e fazer isso e completar isto até ao fim, não pode ser meu discípulo, como lê aí no versículo 33 de Lucas 14. É assunto sério. Está a fazer o compromisso? E está a fazer o compromisso? Você tem que andar até ao fim. Tem que entender que o batismo, o significado do batismo, o que é que isso quer dizer. Por isso, os ministros da Igreja de Deus não batizam as pessoas assim. Ele quer ser batizado? Sim, pronto, então batizo. Não. Temos que ver se, de facto, há um compromisso. Porque não há um segundo sacrifício de Jesus Cristo. Não há um segundo sacrifício de Jesus Cristo. Porque aqueles que não fizeram o que é justo, para eles tem à espera um julgamento de fogo. O lago de fogo. Como lemos em Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Aqueles que não fizeram o que deviam fazer vão ser atirados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Ou digamos assim, que é o batismo de fogo. Por isso, queridos irmãos, o que devemos fazer? Temos que nos arrepender, irmãos. Temos que crer em Cristo. Temos que contactar um ministro de Deus para falar com ele acerca do nosso processo de arrependimento, para ele nos guiar no caminho, para ver que estejamos, de facto, completamente arrependidos neste caminho. Esse ministro, está claro, tem que ser um servo
de Jesus Cristo, ordenado por Deus através dos seus servos, e pedir então a ajuda deste ministro para o guiar, neste compromisso do batismo. Esse batismo tem que ser realizado em nome de Jesus Cristo, é pela autoridade de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. E uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus, pela imposição das mãos, por um verdadeiro servo de Jesus Cristo, temos que então continuar a vencer até ao fim. Porquê? Para podermos ser ressuscitados na primeira ressurreição como filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos, estes são parte dos ensinos fundamentais do plano de salvação de Deus.